Aqui do norte, aquilo que se chamava Brasil, né, não eram propriamente terras portuguesas, né, pertenciam, pelo Tratado de Tordesilhas, para a Espanha. Por isso, Portugal não se interessava muito, né, por essas terras. E essa é um pouco a explicação, porque só praticamente um século depois, né, que o Brasil começou a ser colonizado, é que os portugueses se interessaram pela Amazônia. Mas tem um fato interessante, significativo, que antes dos portugueses chegarem aqui, uma parte dessa região ela foi ocupada ou invadida, né, podemos dizer assim, pelos franceses, né, que fundaram uma colônia em São Luís do Maranhão, onde hoje é São Luís do Maranhão, e todo um trabalho evangelizador lá também através dos capuchinhos franceses, né. Isso durou de 1612 a 1615. Inclusive conta-se que esses colonizadores franceses, eles chegaram até mesmo o interior, né, do Pará, naquela região do Tocantins, porque pretendiam, de uma certa forma, colonizar toda essa região. Só que em 1615 os portugueses expulsaram os franceses do Maranhão, com eles também foram os missionários capuchinhos franceses, e de lá eles então vieram para, digamos assim, ocupar aquilo que seria pelo menos uma parte das suas terras, que seria essa região onde está hoje Belém. De Belém para dentro, as terras seriam propriedade dos espanhóis. Então foi no dia 12, né, de janeiro de 1616 que os portugueses chegaram, uma esquadra vinda lá de São Luís, e fundaram a cidade de Belém, ou a vila de Belém ali, um povoado praticamente, através da construção de um forte, chamado Forte do Presépio, e ali implantaram também o primeiro núcleo de catolicismo aqui na região amazônica portuguesa. Alguns falam que eles construíram uma capela ali dentro da fortaleza, ali, né? Era uma espécie de paliçada mesmo. E ali começou então toda, digamos assim, a presença do cristianismo nessa região. A evangelização propriamente dita, ela só começa com a chegada dos frades franciscanos em 1617, que fundam uma espécie de missão, um lugar um pouco distante ali, antigamente era conhecido como Una. Só que como era muito distante daquele lugar ali, então eles foram obrigados a vir um pouco mais para onde hoje é o Colégio Santo Antônio, que fica ali próximo do comércio de Belém. Então, o primeiro núcleo realmente evangelizador de missão foi feito através desses missionários que pertenciam a uma província chamada Santo Antônio, e a partir dali começaram a avançar um pouco mais para dentro daquilo que era o território chamado Maranhão, né? Antigamente tinha esse nome, não tinha o nome de Amazônia ou Pará ainda, eram coisas ainda bastante rudimentares em termos também de nomenclatura, da própria estrutura administrativa. A geopolítica, digamos, ainda era muito rudimentar. Esses missionários começaram esse trabalho ali, né, ao redor daquilo que seria a futura cidade de Belém, com algumas investidas aos rios próximos, possivelmente para essa região também já do que hoje seria o Marajó, arquipélago do Marajó, um pouco para cima, onde hoje é Macapá. Ao redor da casa do missionário, em geral, havia também, digamos assim, não só o trabalho de catequização, mas ao lado do trabalho de catequização tinha um trabalho também de uma espécie de formação daquela população indígena. Normalmente a gente chama de colégio porque o elemento missionário daquele, às vezes havia uma escola também, um certo aprendizado da língua ou de algum trabalho, de alguma profissão, daquilo que às vezes eles precisavam ensinar, digamos, aos indígenas,
para que eles pudessem ajudá-los naquela obra de construção de algum prédio, uma igreja, as casas que foram construídas ali, né, de uma outra forma diferente daquela dos indígenas. Então, de fato, os franciscanos, nesse sentido, eles foram pioneiros de todo esse trabalho aqui na região amazônica, a partir de Belém. Depois vieram os carmelitas, em 1626, foi-lhes dado um terreno um pouco mais afastado, também onde hoje é o Colégio do Carmo, ali na beira da Baía do Guajará. Ali também eles começaram um trabalho de construção, né, uma construção muito rudimentar, de uma casa, de um convento, e aos poucos foram construindo também a capela, que hoje é aquela igreja lá. E é bom sempre lembrar que esse trabalho, ele tinha sempre como base a cidade de Belém. Depois eles iam para dentro, eles interiorizavam a missão de acordo com o avanço da colonização também, feita pelos portugueses, e normalmente eram os militares que vinham naquelas esquadras e colonizadores se interessavam de alguma forma de fazer essa aventura, né, de ir para uma outra região desconhecida para, evidentemente, tornar aquela terra produtiva, aproveitar das riquezas da terra e depois, evidentemente, levar isso para Portugal, no caso dos espanhóis, para a Espanha, realizar um comércio dessas matérias-primas, digamos, que havia aqui. E além de, evidentemente, iniciar um processo produtivo baseado, sobretudo, naquilo que interessava aos europeus, no sentido de consumo, né, como a cana-de-açúcar, o algodão, aqui acolá o fumo, e outros produtos que interessavam realmente a esse comércio. No caso da Amazônia, foi muito forte a exploração, digamos, daquilo que chamavam as drogas do sertão. Os portugueses, eles conseguiram perceber que havia uma riqueza sobre a terra, embaixo da terra, em termos de raízes medicinais, plantas medicinais, raízes ou plantas aromáticas e frutas que foram apreciadas na Europa. E então os indígenas, eles também, de uma certa forma, foram quase que obrigados a trabalhar nesse processo produtivo inicial. E, evidentemente, com a colaboração dos missionários, que eram aqueles que, de uma certa forma, por princípio até da evangelização, trabalhavam para pacificar esses povos que, de uma certa forma, não aceitavam muito o processo colonizador. Depois dos carmelitas, chegaram aqui os mercedários, né? Mercedários foram trazidos pelo Pedro Teixeira, que fez uma viagem de Belém até o Peru, uma espécie de avançada do processo de domínio português sobre aquela terra que pertencia jurídica e canonicamente à Espanha. E ele fez esse trabalho. Imagine a aventura que foi nessa grande missão feita pelo Pedro Teixeira. Na volta, tendo conversado lá com os superiores dos mercedários, eles trouxeram alguns mercedários para trabalhar também aqui na região. A dificuldade que a gente teve de entender isso é que os portugueses, por natureza política até ideológica, digamos, eles proibiam que viessem pessoas de outras nações para trabalhar aqui. No caso dos religiosos, às vezes era proibido também um não português trabalhar aqui. Mas a gente sabe que nas províncias religiosas que havia em Portugal, havia muitos religiosos de outras nações. No caso dos espanhóis, como havia, em princípio, um certo conflito, aí a gente pergunta por que eles permitiram? É porque, na verdade, havia o que nós chamamos de União Ibérica, aquele tempo, né, praticamente até 1640, o rei da Espanha era o mesmo rei de Portugal, então isso permitiu uma certa pacificação, digamos, entre as duas nações e permitiu que os espanhóis viessem trabalhar aqui num território declaradamente português. Isso se deu exatamente no fim desse período da União Ibérica, 1679, foi quando eles chegaram aqui em dezembro de 1640. Para quem vai lá na Igreja das Mercês, né, vai encontrar uma data lá, 1640. Não foi a data da construção daquela igreja, como muita gente pensa, mas foi a data da chegada dos mercedários espanhóis aqui. E ali eles se estabeleceram, também foram aos poucos criando um convento, foram construindo aquela igreja e começaram a ter missões também, se espalhando aí pelo território, chegaram praticamente até o Rio Negro, mais ou menos, assim como os carmelitas também, subiram o Rio Negro, desceram o Madeira, né, chegando mais